Você já parou para pensar no que realmente acontece após a morte? E se, na verdade, a vida que vivemos aqui na Terra não for o fim, mas apenas uma passagem? E se eu te dissesse que há algo muito mais profundo, algo que a maioria de nós sequer imagina, esperando para ser descoberto? A minha experiência de quase morte me revelou um mundo além daquilo que nossos olhos podem ver. Um mundo onde as leis da física não se aplicam, onde o amor e a luz dominam tudo e onde a verdadeira essência da alma é revelada. Eu estive lá e o que vivi, de tão profundo, mudou para sempre a maneira como vejo a vida, a morte e o nosso propósito. Imagine por um momento que você está à beira da morte. Tudo o que você conhece e acredita ser real começa a desaparecer. Você se vê de repente em um túnel sendo puxado para uma luz intensa e acolhedora. O medo de morrer, ele desaparece. O que importa naquele momento é a sensação de conexão com a luz, como se algo maior estivesse te esperando, te guiando para algo eterno, algo além deste mundo. Eu vivi isso. E o que eu descobri não foi só sobre o que acontece depois da morte, mas sobre o que realmente importa enquanto estamos vivos. O propósito da alma, as vidas passadas, a verdadeira dimensão espiritual, tudo isso faz parte de uma grande jornada que vai muito além da nossa compreensão cotidiana. Você está pronto para entender o que a quase morte me ensinou? Prepare-se para ver a realidade sob uma nova ótica e, quem sabe, entender um pouco mais sobre o propósito que a sua alma busca nesta vida. Quando você se vê de fora do corpo, a perspectiva sobre tudo o que conhece muda. Eu estava ali, flutuando, e de repente parecia que a vida na Terra não passava de um sonho, uma peça de teatro. O que antes parecia tão real, tão concreto, se dissipava como fumaça. Imagine estar em uma sala cheia de atores, todos com papéis a desempenhar, mas ninguém realmente sabe quem são de fato. Quando você tem uma experiência de quase morte, isso se torna ainda mais claro. A luz, aquele brilho acolhedor e profundo, me mostrou que a verdadeira realidade não está no que vemos ou tocamos todos os dias. A luz, sim, essa luz tão pura e intensa, é onde mora a verdadeira existência. E o mundo físico, com suas dores, alegrias e preocupações, parece um jogo, um teatro de ilusões, onde cada um de nós tem seu papel, mas não somos os papéis que desempenhamos. A analogia que veio à minha mente foi a de um teatro, um palco gigante, com bilhões de pessoas representando sua história. Mas ao final, quando o pano cai, você percebe que nada daquilo era real, que era apenas uma representação, uma ilusão. Por mais que vivamos intensamente nossos papéis, aqueles momentos, os sentimentos e as reviravoltas, tudo isso é passageiro. O que realmente importa é aquilo que vem antes ou depois desse teatro. A verdadeira vida não está no drama da terra, mas na conexão com a luz que transcende tudo. Isso se torna claro quando você experimenta o que os outros chamam de experiência fora do corpo. A sensação de liberdade, de estar em um lugar onde não há sofrimento, onde tudo é amor puro, é inexplicável. Ali, no meio dessa sensação de despertar espiritual, a visão do mundo físico muda. O que antes parecia ser o centro de tudo, agora se revela como uma ilusão, como se todos os acontecimentos de nossas vidas fossem cenários criados para nos ensinar algo. Quando você se conecta com essa luz, sente que o propósito da alma vai além de simples questões materiais. Não somos apenas humanos vivendo uma vida passageira, mas seres espirituais com um propósito profundo, que se estende além das limitações do tempo e do espaço. O mais fascinante disso tudo é que a luz me revelou que nossa existência na Terra é uma espécie de preparação para a verdadeira experiência espiritual. Como se estivéssemos ensaiando para um espetáculo grandioso que está além do que podemos entender com nossa mente limitada. E enquanto estamos no palco da vida, a sensação de estar perdido ou desconectado pode ser um convite para olhar além do que os olhos podem ver, para compreender que a nossa real conexão está na dimensão espiritual, onde a realidade é pura e sem filtros. A experiência de quase morte me mostrou, de maneira definitiva,
que a realidade em que vivemos na Terra é apenas uma sombra da verdadeira vida. Uma vida onde a luz, o amor e a conexão espiritual são os protagonistas. Tudo o que vivemos aqui, desde os desafios até os momentos de felicidade, faz parte de uma grande cena. E o mais impressionante, quando você finalmente compreende isso, a vida aqui não parece tão séria e ao mesmo tempo se torna mais rica e profunda, como se tudo passasse a ter um propósito, o propósito da alma. E aí você começa a se perguntar: será que estamos prontos para deixar de lado a ilusão e abraçar o que realmente importa? Eu estava submerso. O frio do lago me envolvia. A água gelada parecia entrar em cada parte do meu corpo, congelando minhas extremidades. A sensação de afogamento foi uma das mais aterradoras da minha vida. Lembro-me de lutar, de tentar desesperadamente manter minha cabeça fora da água, mas por mais que eu tentasse, a força da corrente me puxava para baixo. Os gritos de meus amigos, tentando me ajudar, eram abafados pelo som da água. Eu não conseguia respirar, e a sensação de pânico foi tomando conta de mim, como se estivesse chegando ao fim. Ali, naquele momento, senti que algo estava prestes a acontecer, como se eu estivesse prestes a atravessar uma linha invisível entre a vida e a morte. Quando eu já não conseguia mais sustentar minha cabeça acima da água e meus pulmões começavam a pedir por ar, uma voz surgiu na minha mente. Não era uma voz humana, mas algo mais profundo, mais calmo. Ela dizia: relaxe, solte-se, não lute mais. Eu não entendi no começo. Era como se a voz estivesse vindo de dentro de mim, mas ao mesmo tempo parecia uma orientação de algo muito mais sábio. O que eu mais queria naquele momento era lutar, manter-me à tona, mas aquela voz foi mais forte que a sensação de pânico. E contra toda a lógica, eu fiz o que ela me pediu. Soltei o controle e deixei-me afundar. Ao fazer isso, senti uma paz imediata, como se todo o meu corpo tivesse se desconectado da dor da luta. E então algo estranho aconteceu. Não era mais o frio da água me envolvendo, nem o peso da aflição. Em vez disso, uma sensação de leveza tomou conta de mim. Eu estava indo para baixo, mas ao mesmo tempo parecia estar sendo puxado para fora do meu corpo, como se uma parte de mim tivesse se soltado e começado a flutuar. Foi como uma experiência fora do corpo. Eu vi meu corpo submerso ali, como uma figura distante, e não senti mais a necessidade de retornar. A sensação era de liberdade. Eu já não estava mais ligado ao mundo físico, e o medo que me consumia antes desapareceu. A princípio, o medo de não conseguir voltar me atravessou, mas logo percebi que a decisão de me soltar não tinha sido um erro. Na verdade, parecia que eu estava sendo conduzido para algo maior, algo que eu não compreendia completamente, mas que tinha uma calma indescritível. Em um nível profundo, percebi que a luta pela sobrevivência não era sobre o controle físico, mas sobre deixar-se guiar para algo além. Foi nesse momento que entendi que muitas vezes na vida estamos tão focados em lutar contra as correntes da nossa realidade que esquecemos de confiar. Às vezes, a sobrevivência não está em controlar tudo, mas em aprender a se entregar ao fluxo da vida. E ali, enquanto me afundava, eu não sabia, mas estava prestes a ser levado para uma nova dimensão. Uma dimensão onde as leis da física não se aplicavam mais e a percepção de vida e morte se confundiam. Foi como se eu tivesse cruzado para uma outra esfera de existência, onde o tempo e o espaço não importavam. Mais tarde, eu entenderia que o resgate espiritual que recebi naquele momento não era apenas físico, mas algo que ia além de qualquer explicação lógica. Eu não estava apenas sendo salvo do afogamento, eu estava sendo guiado para um novo entendimento sobre o propósito da minha alma. Quando me soltei por completo, uma sensação de flutuação tomou conta de mim. A água já não estava mais ali e o mundo físico, com sua pressão e limitações, parecia ter desaparecido. Em vez disso, algo que não consigo descrever bem, talvez uma corrente suave ou uma força invisível, me puxou. Comecei a ser arrastado por um túnel. A princípio, tudo o que senti foi uma paz indescritível, um calor reconfortante que contrastava com o frio que deixei para trás no lago.
Era como se eu estivesse sendo envolvido em uma manta de segurança, onde nada poderia me ferir, nada poderia me fazer mal. O túnel era vasto e escuro, mas a escuridão não me dava medo. Era uma escuridão acolhedora, como uma noite tranquila, cheia de promessas. Enquanto eu descia por aquele túnel, as sensações físicas foram se dissipando, o medo que eu sentira antes de afogar-me já não existia mais. Era como se a dor, o sofrimento e a ansiedade tivessem sido deixados para trás, no mundo físico. Eu não tinha mais um corpo para sentir. Tudo o que restava era uma consciência pura, sem as limitações do corpo humano. Foi nesse momento que percebi que a verdadeira natureza da vida não é física. Tudo o que eu acreditava ser real na Terra parecia agora uma ilusão. O túnel se tornou uma transição, um espaço entre duas realidades, o mundo físico e o espiritual. A cada segundo que avançava, a luz ficava mais intensa à minha frente. Era uma luz que não ofuscava, mas que irradiava uma calma imensa, como se fosse o próprio amor incondicional. E enquanto me aproximava dela, algo em mim começou a reconhecer essa luz. Era como se eu já a conhecesse de algum lugar, como se ela fosse parte de mim, ou talvez eu fosse parte dela. O mais fascinante foi que essa luz não era apenas uma presença visual, mas uma energia viva, cheia de sabedoria, amor e compreensão. Ela não precisava falar para que eu a entendesse. Havia uma conexão direta, profunda, que transcendia qualquer linguagem ou palavras. Quando finalmente estive no centro dessa luz, senti-me envolvido por uma sensação de bem-estar, como se estivesse em casa. Ela não era uma presença imponente, mas acolhedora e serena. E foi nesse instante que percebi que toda a minha vida, todas as minhas escolhas, tudo o que vivi até aquele momento fazia parte de algo muito maior. Algo que não estava restrito àquele breve momento de afogamento, mas que tinha uma continuidade, uma eternidade que ia além da morte. A luz parecia me mostrar, sem palavras, que o que chamamos de vida e morte são apenas conceitos humanos que não fazem sentido quando estamos em sua presença. Eu sabia, sem dúvidas, que ela era a verdadeira casa de todas as almas. Era uma sensação de conexão, como se todos os seres estivessem interligados naquela luz, independentemente de quando ou onde tivessem vivido. Senti-me parte de uma grande teia espiritual, onde a separação entre eu e os outros seres não existia mais. As fronteiras de tempo e espaço se desvaneceram, e tudo o que restava era a luz, o amor e uma profunda compreensão de que nada nunca se perde, tudo está sempre conectado. Naquele momento, o que eu considerava ser minha individualidade desapareceu, e a percepção de um mundo espiritual vasto e acolhedor se tornou a minha nova realidade. Foi como se a luz me convidasse a olhar para além do que eu conhecia, para enxergar uma realidade que não se limitava a uma única vida, mas a muitas. Eu me vi, sem entender bem como ou porquê, envolvido em uma esfera de luz, onde tudo ao meu redor parecia flutuar em uma harmonia perfeita. Dentro dessa esfera, começaram a surgir imagens, como telas de cinema passando diante dos meus olhos. A princípio, pensei que eram apenas fragmentos da minha vida atual, mas logo percebi que eram algo mais. Eram cenas de outras vidas, momentos que não pertenciam àquele meu corpo, mas a uma essência mais profunda, algo que eu não podia explicar, mas que sentia ser parte de mim, vidas passadas talvez. Foi uma experiência surreal. Eu não estava apenas observando essas vidas, mas vivenciando-as. Cada uma delas me envolvia por completo, como se eu fosse as pessoas que apareciam nas imagens. Eu sentia suas emoções, seus medos, suas alegrias, tudo o que elas passaram e viveram. Uma dessas vidas, por exemplo, me levou a uma cena em que eu estava em uma pequena vila, séculos atrás. Eu vi-me vivendo como um agricultor, em um campo vasto e árido. Não tinha riquezas, mas havia uma paz silenciosa que me preenchia. Os sentimentos de amor e gratidão por aquela vida simples me tocavam profundamente. Naquele momento, percebi que cada vida tem um propósito, mesmo que à primeira vista pareça insignificante. O mais impressionante é que, ao reviver essas vidas,
Eu conseguia sentir as emoções de todas as pessoas com quem eu havia interagido. Fui capaz de perceber o impacto de minhas ações, por menores que fossem, nas vidas daqueles ao meu redor. Em uma dessas vidas, era um comerciante em uma cidade antiga. Eu havia tomado decisões que impactaram profundamente outras pessoas e, ao reviver esses momentos, entendi a importância de cada escolha. A maneira como as pequenas ações reverberam, de geração em geração, foi revelada de uma forma clara e indiscutível. Isso me fez refletir sobre a ilusão da realidade que vivemos. Cada uma dessas vidas, com suas histórias, dores e conquistas, fazia parte de uma rede maior de experiências que transcendia o tempo. Eu vi também algumas vidas onde a dor era mais intensa. Em uma delas, eu era uma mulher que tinha perdido alguém que amava profundamente, e o sofrimento me consumia de uma maneira que parecia interminável. Mas ao observar essa dor à distância, de uma perspectiva espiritual, percebi que a dimensão espiritual não via essas experiências como um castigo, mas como aprendizado. Cada vida, cada perda, cada amor perdido estava ali para ensinar algo. A luz me mostrava que as almas não carregam rancor, não vivem em sofrimento eterno. Elas se movem para frente, em ciclos de reencarnação, buscando sempre o crescimento e o aprimoramento. Ao olhar para todas aquelas vidas, comecei a perceber que meu espírito não estava confinado a uma única encarnação. As experiências de vidas passadas não eram algo que tinha acontecido há muito tempo, mas algo que fazia parte da minha essência, uma continuidade da alma. E ao reviver esses momentos, compreendi que eu não estava simplesmente vendo o que já havia vivido, mas entendendo os motivos que me trouxeram até aquela experiência de quase morte. Cada uma das minhas escolhas passadas contribuía para a minha jornada espiritual. E, ao me reconectar com essa parte de mim, percebi que o propósito da alma vai muito além da vida física. É uma busca constante por evolução e entendimento. A luz, tão acolhedora e serena, parecia ser a minha verdadeira casa. Eu não queria voltar. A sensação de estar ali, envolvido por aquele amor puro e incondicional, me fazia sentir completo de uma forma que eu nunca havia experimentado na Terra. Ali não havia limitações, não havia dor, apenas um profundo senso de pertencimento. A luz me falou sem palavras, mas a mensagem era clara. Você pertence a este lugar, aqui é o seu lar. Tudo o que eu vivia na Terra parecia tão distante, como se fosse uma lembrança vaga de algo que já não fazia parte de mim. Eu sentia que estava em um estado de perfeição, como se estivesse exatamente onde sempre deveria estar. No entanto, algo aconteceu que mudou essa sensação. A luz, em sua bondade imensa, começou a me guiar suavemente para trás. Eu não queria ir, mas algo dentro de mim sabia que havia uma razão maior para o meu retorno. A luz me fez entender que eu ainda tinha uma missão a cumprir, um propósito maior que ainda não havia sido completado. É hora de voltar, ela disse, não com palavras, mas com uma compreensão profunda e direta. Relutante, comecei a me afastar da luz, mas a sensação de desconexão foi instantânea. Aquele amor, aquele calor, me deixava. E eu sabia que minha vida na Terra, com todos os seus altos e baixos, era uma parte fundamental desse processo de aprendizado e evolução. Ao voltar, a transição foi abrupta. Eu fui empurrado de volta para o meu corpo, uma sensação estranha de reentrar em um casulo que já não se ajustava da mesma forma. O frio da água, o peso do meu corpo, a dificuldade de respirar, tudo isso voltou de uma maneira tão vívida que me senti atordoado. Mas, apesar do susto e da dor, algo havia mudado em mim. Eu sabia que o que eu estava vivenciando na Terra não era o fim de tudo, mas apenas uma etapa de um ciclo muito maior. Aquele retorno não era um castigo, mas uma oportunidade de continuar minha jornada. Algo me dizia que havia um propósito por trás de tudo aquilo e que eu não estava mais sozinho. Ao ressurgir na superfície do lago, o mundo parecia diferente. Eu vi meus amigos ao meu redor, mas havia algo em mim que já não se conectava da mesma forma com aquele cenário. O mundo físico parecia menos importante, mais distante. Eu estava de volta, mas não completamente.
A experiência de quase morte me havia mostrado uma dimensão de existência muito além do que a mente humana pode compreender. Eu olhava para a vida cotidiana e, embora estivesse fisicamente presente, minha percepção estava em outro nível. Como se o véu da ilusão que cobre a realidade tivesse sido levantado e eu estivesse vendo as coisas com uma clareza que antes não possuía. Foi então que percebi o maior ensinamento daquela experiência. A luz não era algo distante ou separado de mim. Ela estava sempre ali, acessível a todos nós, apenas esperando para ser reconhecida. O mundo físico, com suas dificuldades e desafios, era apenas uma etapa da jornada da alma. A conexão com a luz que experimentei durante a minha quase morte me fez entender que o verdadeiro lar da alma não é em um lugar específico, mas em um estado de amor incondicional, de compreensão e de paz. A morte, quando vista por essa ótica, não é um fim, mas uma transição para algo maior. Voltar à Terra não foi um retorno a um lugar de sofrimento, mas uma oportunidade de aplicar o que eu havia aprendido naquela experiência. Algo em mim havia mudado para sempre. Mesmo depois de muitos anos, a experiência de quase morte nunca me deixou. Aquele momento em que me afoguei e fui levado para a luz não foi algo que ficou restrito a um evento isolado da minha vida. De alguma forma, ele moldou tudo o que veio depois. Eu me vi vivendo de uma forma diferente, com mais clareza, mais leveza. A visão que eu tinha da vida na Terra mudou completamente. Antes, tudo parecia urgente, como se eu estivesse sempre correndo atrás de algo. Mas depois da quase morte, algo dentro de mim se aquietou. Eu sabia que a vida aqui não era o fim de tudo. Era apenas uma etapa de uma jornada muito maior. O impacto foi sutil no começo, mas com o tempo eu percebi que minha maneira de ver as pessoas, os acontecimentos e até os desafios da vida havia mudado. Antes, as dificuldades me pareciam enormes, quase insuperáveis. Agora eu entendia que tudo fazia parte de um grande aprendizado, de um ciclo maior, e que não havia necessidade de me afligir com aquilo que parecia tão importante. A luz que eu havia experimentado me ensinou a olhar para a vida com mais amor e compreensão, sem me deixar consumir pela ansiedade ou pelo medo do desconhecido. De algum modo, eu sabia que tudo o que estava acontecendo era parte do meu propósito da alma, algo que eu não podia ver com meus olhos, mas que sentia profundamente em meu ser. A experiência de quase morte também me fez rever as minhas crenças sobre a morte. Antes, eu tinha medo de morrer. O conceito de fim me aterrorizava como se fosse uma linha final, um corte abrupto. Mas agora, depois de ter vivido aquilo, entendi que a morte não é um fim, mas uma transição para algo mais. A luz me mostrou que na realidade não há separação entre a vida e a morte. Ambos são partes de um processo contínuo, onde a alma aprende, evolui e se prepara para novas jornadas. Essa compreensão não só me trouxe paz, mas também me fez repensar a maneira como lido com as perdas ao meu redor. Sabia que todos nós estamos apenas em diferentes momentos de uma jornada maior. À medida que o tempo passava, eu comecei a ver a realidade da vida de uma forma muito mais ampla. O mundo físico, com suas distrações e confusões, parecia cada vez mais uma fase de aprendizado, um palco onde cada um de nós desempenha um papel. E as escolhas que fazemos, as ações que tomamos, têm mais peso do que imaginamos, porque elas moldam nosso caminho espiritual. Eu entendi agora que, no fundo, o que realmente importa não é o que conquistamos aqui, mas o quanto conseguimos nos conectar com a nossa verdadeira essência, com a dimensão espiritual que vai além da matéria. Isso não significa que devemos abandonar o mundo físico, mas sim viver nele, com a consciência de que ele é transitório e que nossa alma é eterna. Com o tempo, essa experiência me levou a um despertar espiritual profundo. Eu não me via mais como alguém que estava vivendo uma vida temporária em um corpo, mas como uma alma que havia escolhido passar por aquele momento físico para aprender, crescer e evoluir. As respostas que busquei por tanto tempo começaram a aparecer. Eu comecei a entender a reencarnação de uma forma prática, não como uma teoria distante, mas como uma verdade que me fazia compreender melhor o que estava acontecendo em minha vida. E o mais incrível de tudo
Eu percebi que o propósito da minha alma não era apenas passar por essa experiência e cumprir um destino qualquer, mas aproveitar cada momento para se conectar com a luz, com o amor incondicional e com tudo o que é eterno. Após viver uma experiência de quase morte, minha percepção sobre a vida e o universo nunca mais foi a mesma. A luz que vi, a conexão profunda com algo muito maior que minha existência, me trouxe uma clareza que não posso descrever com palavras, mas que posso sentir em cada escolha que faço. O que aprendi ali é simples. A vida é muito mais do que o que nossos olhos enxergam. A realidade espiritual está ao nosso redor e somos todos guiados por um propósito maior que transcende os limites da matéria. Agora, a grande questão é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar vivendo como se estivesse preso à ilusão de que a vida física é tudo o que existe? Ou vai abrir os olhos para o imenso potencial da alma e buscar a verdadeira conexão com a luz que está à sua disposição? É hora de refletir sobre sua própria jornada, sobre o propósito da sua alma e sobre o que realmente importa. A morte não é o fim. Ela é apenas uma transição e, assim como eu, você pode começar a viver de forma mais plena, mais consciente e mais conectada com sua verdadeira essência. Se você sente que há algo mais além da vida cotidiana, se a busca por sentido te chama, então não perca tempo. Comece hoje a olhar para o mundo com outros olhos. Busque sua conexão espiritual. Abra-se para o despertar espiritual e saiba que você está mais perto da luz do que imagina. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando esses conteúdos que podem transformar a sua vida. A jornada está apenas começando